Calaança, a fusão com o espírito nos tempos da revelação. Pérez Ricard Figueiras. Parte 2. A história da Mãe Gaia. Uma história de amor. O início, a matriz cristalina e a vida livre. Uma história não oficial. Em seguida, entraremos em uma história que foi enterrada pelo passar dos séculos e pelos cataclismos que periodicamente mudam a superfície do nosso planeta. A história de amor da Mãe Gaia. Há muitos buracos negros e incongruências na história oficial, e não é surpreendente, já que a maioria dos fatos foram esquecidos e permaneceram fora da consciência coletiva. Só nos lembramos do que aconteceu nos últimos 10.000 anos, quando a vibração da humanidade atingiu o fundo do poço. Mas graças aos registros sumérios, aos arquivos escritos mais antigos preservados e às transmissões dadas pelos seres de luz que acompanham a humanidade, podemos reconstruir o fio da história. Não daremos demasiados detalhes ou datas meticulosamente precisas. Nem provaremos com extensa evidência a validade da exposição, uma vez que este não é o objetivo. No entanto, tentaremos torná-lo o mais simples possível, e, embora alguns eventos e datas possam variar dependendo da fonte, teremos uma ideia básica da novela galáctica pela qual passamos. Esta história vai ajudar-nos a situar-nos como um coletivo humano ligado a um planeta em evolução e em contato com outras raças galácticas. Vamos desenhar um quadro geral dos factos que nos levaram ao ponto histórico em que nos encontramos, e vamos rever certos momentos cruciais que mudaram o curso da experiência no planeta Terra. Talvez até acordemos uma lâmpada nos nossos corações a lembrarmos-nos de certas coisas. Você pode lê-lo como se fosse uma fábula ou uma lenda, já que acreditar ou não acreditar nesta versão da história da Terra não é tão importante. Como vimos, não se trata de aderir a qualquer filosofia ou sistema de crenças, mas de viver a fusão interior com o espírito. Um universo consciente. Há muitos milhões de anos, uma nebulosa protozoar condensou-se em nosso Sol e nos planetas do Sistema Solar. Com o tempo, alguns desses planetas desenvolveram a capacidade de abraçar formas de vida e Gaia começou a dar à luz os primeiros seres microscópicos. Mas qual é a causa que ativa estes processos de vida? A vida não é criada simplesmente por acaso, nem é abandonada às leis da física. Embora os cientistas tenham descoberto leis eletromagnéticas e mecânicas que movimentam a galáxia, elas são baseadas apenas em fatos observáveis externamente. Todos os sóis e planetas têm sua própria consciência, eles não são simplesmente massas de matéria mais ou menos densa orbitando em torno de um Sol ou de um Sol central maior. A arrogância mental do homem levou-o a acreditar que era o único ser consciente. Mas se observarmos com o olhar de uma criança, como pode ser que o Sol que nos dá luz e vida não seja realmente uma consciência muito mais elevada? Como é possível que o centro galáctico responsável por tantas estrelas e sistemas planetários não tenha uma consciência imensa que escape à nossa compreensão? Na realidade, tudo que acontece na criação é acompanhado por consciências e seres imensos em tamanho e vibração que são os diretores da evolução galáctica. O crescimento dos mundos evolucionários funciona sob leis bem estabelecidas que determinam os parâmetros e as possibilidades criativas. Tudo que se manifesta nesta terceira dimensão vem de dimensões e formas de vida mais elevadas que se precipitaram e densificaram ao carbono. Uma boa imagem para entender esse processo criativo é imaginar o nascimento na água com um lago principal e uma cachoeira caindo em outro lago. Do segundo lago nasce uma nova cachoeira que cai repetidamente em novos lagos mais baixos à medida que a água se torna mais densa e densa. Este é simbolicamente o processo criativo das diferentes dimensões ou estratos da vida. A doação da matriz cristalina Síria e vida livre. Receber água dos lagos superiores é como os seres dimensionais superiores começaram a inseminar a Terra.
Um dos responsáveis por este trabalho são os seres cristalinos, os Elohim. Eles são criadores de formas de vida que vêm da 11ª dimensão e seu nome significa deuses criadores. São um grupo de consciências que se encarregaram, junto com o apoio das forças elementares e arcangélicas, de colocar a semente da vida em nossa mãe Gaia. Isto significa que os céus e a terra não foram criados por um senhor de barba branca. Temos de compreender que na vida multidimensional a consciência é livre e não está sujeita a um corpo ou a uma dimensão concreta. O corpo de eternidade pode viajar entre eles adaptando-se a cada nível de frequência, mesmo que cada ser tenha um lugar de residência preferencial. Se olharmos um pouco mais acima até a 18ª dimensão, encontraremos os geneticistas mestres de Sírio, que estão intimamente ligados aos Elohim. Eles criam e preparam formas de vida a partir de dimensões ainda mais elevadas perto da fonte. Agora, há cerca de 20 milhões de anos, os geneticistas mestres trouxeram de Sírio a matriz cristal do coração da Terra e ofereceram matéria e DNA para a vida em nosso planeta. Para entender melhor, temos a origem inicial na fonte de luz do nosso espírito, o Pai de todas as luzes, a primeira manifestação. Mas também temos um Pai celestial e uma Mãe divina mais direta em relação à nossa matéria ou carne. A linha do Pai Celestial vem de Oriones, o primeiro Melquisedeque, o ancião dos dias que permitiu que a estrutura de carbono fosse experimentada. A linhagem genética da Mãe Divina vem de Eloá Maria, a Mãe da Humanidade, que junto com seus companheiros geneticistas fertilizaram a matéria e trouxeram vida livre e multidimensional. Ela está presente tanto na 11ª dimensão na forma de Elohim quanto na 18ª, onde seu nome original de vibração é Isis. Se quisermos ter uma ideia aproximada da sua aparência original, podemos imaginar um golfinho em pé a sorrir. Então a origem da vida em nossa mãe Gaia vem do sistema estelar Sirius. Este é o nome da estrela mais brilhante do nosso céu que em grego significa Brasier Star. Faz parte da constelação da Grande Lata e é um sistema trinitário formado por 3 sóis. De Sírio vêm muitas formas de vida que conhecemos como cetáceos, felinos ou caninos. O que observamos aqui como animais de 4 patas ou mamíferos marinhos são, em seu lugar de origem, consciências com corpos humanoides, mas com cabeças de cães, leões, golfinhos, etc. Isto foi representado em murais do Antigo Egito e outras civilizações, mas como a conexão com o espírito foi perdida, seu verdadeiro significado foi esquecido. Então ainda há muita família para saber. Na hora de dar-lhe vida, Gaia era um planeta sagrado como todos os planetas criados pelos geneticistas mestres de Sírio. Vivíamos numa terceira dimensão física como agora, onde a expressão da consciência era totalmente livre e multidimensional, a conexão com o espírito estava intacta. Era um pátio de escola para vir brincar e experimentar com a matéria densa e numerosos visitantes de toda a galáxia vieram para experimentá-la. Algumas civilizações muito antigas, como a Hiperbórica, floresceram naqueles tempos esplêndidos. Boa parte dos habitantes de Sírio que habitavam Gaia pertencia à raça de golfinhos humanos que havia evoluído dos grandes golfinhos. Junto com o resto das baleias e outros cetáceos, representavam um mais alto nível de consciência da Terra e foram de alguma forma embaixadores de Gaia. A evolução em um meio carbonáceo foi vivida de forma natural, unitária e conectada com a vontade da luz, tanto na superfície como dentro do planeta. Sim, há civilizações que vivem dentro de Gaia e assim tem sido há muitos milhões de anos. Uma das raças importantes que estiveram presentes durante esse tempo foram os gigantes chamados Nefilins, vindos do sistema estelar de Betelgeuse, na constelação de Órion. Aproveitando a base de vida estabelecida pelos sírios, eles se estabeleceram em várias cadeias montanhosas e trabalharam com pedra. Mediam entre 4 e 5 metros e tinham um aspecto que hoje poderíamos considerar primitivo, mas eram seres multidimensionais.
Os Nefilins previam o que aconteceria em nosso planeta e construíram estruturas de pedra chamadas Círculos de Fogo dos Anciãos. Estes círculos seriam úteis no final do ciclo para ajudar de diferentes maneiras no processo de ascensão e libertação da Terra. Então, um dia, recebemos a visita de uma corrida com preocupações especiais. Antes que os novos visitantes que trariam o sistema solar para um processo de compressão eletromagnética aterrissassem, os Elohim de Sírio e os Nefilins de Orion voltassem para casa, deixando os marcadores necessários na superfície dentro de Gaia. Fizeram o juramento de que voltariam nos últimos tempos da compressão ou falsificação da terceira dimensão. Enquanto isso, uma parte dos golfinhos humanos se instalou no interior da Terra e se tornou guardiã da Mãe Gaia. Dessa forma, os Elohim e os Nefilins representam as duas principais linhas unitárias que estavam presentes antes do início do período de falsificação. Conectando com suas vibrações é como vamos restabelecer a vibração crística presente nesses tempos remotos sobre a Mãe Gaia. A viver no mundo aprisionado, os deuses serpentes e a contrafacção. A rebelião Lúcifer e a precessão dos equinócios. Antes de continuar com a nossa história, vamos parar para explicar alguns detalhes que nos ajudarão a entender melhor o que aconteceu. O universo já tentou várias vezes o que é conhecido como rebelião luciferiana, que consiste em criar realidades separadas do resto da vida e da fonte. Estas rebeliões nunca terminaram de funcionar e muitos planetas foram literalmente destruídos pelo caos e guerras. Há muitos e muitos anos, o arcanjo Lúcifer, um dos mais elevados portadores de luz, decidiu que iria criar a sua própria realidade, porque não concordava que a vida sempre funcionasse em conexão com o Pai e o Espírito. O resto das forças de luz permitiu-lhe testar a ideia para ver os resultados por si próprio. As energias duplas que conhecemos muito bem aqui na Terra, como o orgulho, a vaidade, a inveja e, acima de tudo, uma grande falta de compaixão, são fruto desta rebelião. É o que acontece quando nos desconectamos do amor da vida e da realidade única. As participantes da rebelião, que eram poucas, perderam sua ligação com a polaridade feminina e isso significa que se tornaram seres sem sentimentos, extremamente lógicos e racionais. O amado arcanjo Lúcifer viveu sua redenção há muito tempo e aprendeu sua lição. O que mantinha a revolta era o conjunto de planetas e civilizações que haviam aderido à rebelião em primeiro lugar, e, através dele, durou a experiência da energia dual e satânica. Como podem imaginar, os seres que vieram visitar a Terra com preocupações especiais fizeram parte da rebelião. É necessário também que compreendamos um pouco o ritmo da Mãe Gaia. Para começar, o eixo da Terra está inclinado cerca de 23 graus e isto provoca as mudanças de estação que vivemos anualmente. Embora nos últimos anos qualquer dia possa ser verão. Outro processo importante que afeta os ciclos de Gaia é a precessão dos equinócios, relacionada com os movimentos do braço galáctico, que cria um padrão de movimento oval e tem uma duração aproximada de 26 mil anos. Durante um meio do oval, a Terra se move em direção ao centro da galáxia e a consciência do planeta se eleva, e quando passamos a outra metade, ela aponta na direção oposta e a consciência tende a adormecer. Portanto, cada vez que completamos metade do ciclo, que é de 13 mil anos, a vida na Terra sofre mudanças consideráveis. Nesses momentos acontecem eventos significativos que alteram a superfície do planeta, como, por exemplo, grandes inundações, terremotos, estações frias ou extremamente quentes e mudanças no eixo da Terra. Esta é uma das razões pelas quais a evidência de civilizações antigas é muito limitada. Os antigos sábios da Índia conheceram este processo e dividiram-no em diferentes yugas ou épocas. De acordo com eles, estamos agora deixando a Kali Yuga, a época mais escura, e estamos entrando na Yuga de Vapara ou no alvorecer do despertar da consciência. E isso não é tudo.
Toda vez que ocorre um duplo ciclo de precessão, que soma 52 mil anos e é chamado de a respiração de Brahma, ocorrem as mais transcendentes e importantes mudanças celestes. À medida que nos aproximamos do final deste grande ciclo, o campo magnético que rodeia Gaia se enfraquece. No momento indicado para sua rotação, ela refaz o campo e começa a girar sobre si mesma na direção oposta. Este ciclo também era conhecido pelos nossos visitantes rebeldes e era usado para recomprimir eletromagneticamente a Mãe Gaia cada vez que ela tinha a oportunidade de se libertar. Isso significa que passamos por 6 ciclos de 52 mil anos, nos quais o isolamento planetário foi atualizado novamente. Durante todo este tempo, os Elohim, os Nefilins, as ordens de luz e outras consciências livres, juntamente com o espírito crístico, acompanharam a Mãe Gaia para que a conexão com a luz autêntica não fosse completamente perdida. Agora temos elementos suficientes para continuar com a nossa discussão. A chegada dos Anunnaki da nova raça. O que vamos explicar agora é a própria Gênese que aparece na Bíblia. Este mesmo texto foi extraído dos registros sumérios e babilônicos, mas foi ainda mais manipulado e distorcido pelos judeus. Em outras palavras, a Gênese bíblica não corresponde à livre criação da Madre Gaia, mas ao início da falsificação. Serão cerca de 350 mil anos antes que os Anunnaki, chamados de deuses cobra ou dracmas, cheguem à Terra. Eles viajaram em uma nave magnética na forma de uma esfera chamada Nibiru, orbitando uma anã marrom chamada Hercólodos. Este anão tem uma rota extremamente longa que percorre muitas estrelas, e os rebeldes aproveitaram a viagem para aprisionar vários sistemas solares como o nosso. Foram capazes de o fazer graças às energias eletromagnéticas muito poderosas emanadas da sua nave que fechou o nosso sistema solar numa terceira dimensão dissociada da fonte. Atuando sobre o espaço-tempo curvado por gravidade e as camadas isolantes apareceram: a ionosfera, a heliosfera e a magnetosfera. É assim que nos separamos do resto da criação e entramos no experimento da rebelião de Lúcifer e da dualidade. Os Dracons tinham um problema sério na atmosfera do seu planeta de origem e para tentar conservá-lo precisavam de grandes quantidades de ouro. Depois de se apresentarem aos embaixadores sírios que haviam ficado em Gaia, eles construíram suas cidades na área do atual Iraque e das minas de ouro que explodiriam em um vale do sudeste da África. O seu comandante era Ano, também conhecido como Yaldabaoth ou Demiurgo. Em outras palavras, o chefe de todos os arcontes rebeldes que vieram da Ursa Maior. Ano é o mesmo deus impostor e invejoso que mais tarde se apresentou apropriando-se do nome de Jeová, fazendo-se passar pelo Criador e usurpando o lugar do mestre geneticista e Oriones. Que personagem! Desde então, a consciência foi aprisionada e não podia mais encarnar e deixar Gaia livremente como antes. Perdeu-se a capacidade da vida multidimensional e as leis do karma entraram em ação. Quando morremos, passamos algum tempo na matriz astral e depois fomos forçados a encarnar novamente e assim por diante. Entramos no que é conhecido como quarentena planetária. A comédia teatral do karma feita pelos arcontes. Agora, cerca de 300 mil anos atrás, a equipe de mineiros se cansou de extrair ouro e decidiu que não iria continuar trabalhando. Então, os líderes draconianos tiveram a ideia de fazer uma manipulação genética com o objetivo de criar uma nova raça nativa da Terra que fizesse o trabalho. Esta é a origem da raça humana que evoluiu até os dias de hoje. O plano dos deuses serpentes era criar uma nova espécie de escravos chamada Lulos, uma raça criada para ser obediente e devota, como diz Emílio Fiel. Ainda assim, não há necessidade de entrar em pânico. A Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres aceitou que a experiência fosse realizada, mas garantiu que seriam cumpridas condições especiais. Eles sabiam que, a longo prazo, esta simbiose daria resultados únicos em todo o universo.
E, acima de tudo, que o plano inicial dos Anunnaki não seria cumprido como eles tinham planejado. Os dracmas pegaram o DNA de uma espécie evoluída de macacos e o misturaram com o deles, já que são incapazes de criar nova vida como os Elohim, só podem fazer modificações genéticas. Essa alteração poderia ser feita graças às matrizes de vida dos Nefilins e ao sacrifício dos Elohim de Sírio, que ofereceram suas chamas eternas. Desta forma, eles asseguraram que a nova raça híbrida nunca perderia completamente sua ligação com o espírito e poderia evoluir para a consciência de Cristo. Em conclusão, a matriz básica do pai-mãe desta nova espécie foi dada pelos Elohim de Sírio e os Nefilins de Orion. Embora os Dracons tenham introduzido os genes Anunnaki e desativado a maioria das cadeias de DNA, nós mantemos o potencial de nossa divindade intacta. Assim surgiu o Lulus, fruto dessa hibridação que explica o elo perdido do Homo sapiens. Em Liu Yanqi, o jardim, a serpente e a emancipação. Quando os deuses serpentes conseguiram estabilizar geneticamente a nova espécie, colocaram-na a trabalhar nas minas de ouro. Durante esses tempos, os Anunnaki tinham jardins tropicais gigantes e decidiram tirar alguns Lulus das minas da África do Sudeste para ajudá-los a cuidar deles. Lá eles tiveram a oportunidade de conhecer seus criadores e o grupo de líderes da Draco. Entre eles estavam os irmãos Enki e Enlil. Os dois irmãos eram filhos de Anu e tinham visões diferentes sobre a raça de escravos que haviam criado. Enquanto Enlil estava mais perto da visão escrava do seu pai, Enki queria que os Lulus se emancipassem e evoluíssem por conta própria. Assim, um dia, enquanto Adão e Eva trabalhavam no jardim, Enki, que significa serpente, aproximou-se de Eva e explicou por que seu irmão Enlil não queria que o Lulus comesse o fruto da árvore proibida. A razão é que, se comessem este fruto, perderiam a condição de escravos e adquiririam as mesmas habilidades que seus criadores tinham. Enki, a cobra, encorajou Eva a fazê-lo. Finalmente ele convenceu-a e, juntamente com Adão, comeram o fruto proibido. Isto significava que, a partir daquele momento, eles tinham a capacidade de se amar e ter filhos. Este fruto representava realmente a capacidade de união e reprodução sexual. Até então, os Lulus não podiam reproduzir-se sozinhos, mas depois de darem ouvidos ao Enki, eles eram capazes de ativar a sua própria energia criativa e amorosa. Os fatos da Bíblia dizem o contrário. De acordo com o relato oficial, o diabo ou serpente seduziu Eva e originou o primeiro pecado da carne. Precisamente uma boa parte da Bíblia foi escrita sob a influência de Anu Jeová, que odiava a humanidade e não queria que ela se emancipasse utilizando a sua própria energia vital ou sexual. Você está familiarizado com a regressão e culpa que a Igreja introduziu em torno do sexo. Depois que Adão e Eva começaram a ter filhos, eles abandonaram a condição de escravos e tiveram permissão para crescer e desenvolver-se sem a intervenção direta dos deuses serpentes. Após um curto período de tempo, o eixo terrestre sofreu grandes mudanças e os Lulus foram transportados para um antigo continente formado por muitas ilhas no Oceano Pacífico, que alguns chamam de Mu ou Lemúria. A partir desse momento, os Elohim e os Nefilins puderam acompanhar e orientar a evolução de seus filhos em certos momentos específicos. Os então chamados Lemurianos passaram cerca de 60 mil anos aprendendo e amadurecendo a consciência como uma raça independente. Era como se naquela época a era coletiva da civilização fosse a de uma menina de 12 anos. Aprendemos a dominar a espinha dorsal e a energia sexual até que alguns pioneiros começaram a ciência do Tantra. É a partir da abertura das suas capacidades energéticas que foram capazes de alcançar os centros superiores do coração e da cabeça, desenvolvendo amor, sabedoria e capacidades psíquicas muito avançadas. Graças à possibilidade de evoluir livremente, começaram a crescer em consciência além do que seus falsos pais, os dracmas, haviam podido prever.
Foram tempos de crescimento feliz onde o hemisfério direito do cérebro, isto é, a parte feminina, era dominante. Então, outra mudança importante no eixo de Gaia causou o afundamento do continente de Mu localizado no Pacífico e fez sair-o novamente no Oceano Atlântico. Enquanto alguns lemurianos estabeleceram-se ao longo da superfície e no interior dos terrenos da América, outros viajaram para uma ilha desse novo continente, onde surgiu a civilização mítica da Atlântida. Atlantis e a encarnação de Cristo. Ascensão e queda da civilização dos cristais. A criação do Atlantis, a chegada dos marcianos e do Alto Conselho. Ao chegar ao seu novo local no Atlântico, os agora chamados Atlantes começaram a trabalhar para dar vida a um nível superior de consciência, usando como base a ciência espiritual tântrica que haviam aprendido no ciclo anterior. Para construir e distribuir as suas cidades pelo continente, utilizaram a estrutura da árvore da vida e a dos dois hemisférios do cérebro, direito feminino, esquerdo masculino. Embora as principais ilhas estivessem no centro do Oceano Atlântico, havia também colônias no Mediterrâneo e outros cantos, o que explica as descobertas em diferentes lugares que afirmam a descoberta da autêntica Atlântida. Uma vez que a nova consciência atlântica estava pronta, eles avisaram os irmãos que haviam ficado na América para se estabelecerem no novo continente e juntos criaram um dos momentos mais importantes da humanidade. Viveram sucessivos ciclos da precessão, considerados como os períodos da luz Atlante, que no total durou pouco menos de 200 mil anos até que, inevitavelmente, chegou ao momento de sua queda final, agora há cerca de 13 mil anos. Vamos agora rever os fatos mais importantes desta civilização. Durante esses anos os Atlantes desenvolveram um sistema energético baseado numa rede de grandes cristais que tinha o seu centro na ilha de Poséidia. Havia os grandes templos de da cura ou do som entre outros. Cada um tinha o seu cristal mestre e foi construído com formas de geometria sagrada. Eles desenharam uma rede de túneis subterrâneos em todo o mundo que, se pudéssemos ver como era, ficaríamos maravilhados. Eram também especialistas em pirâmides que usavam para atrair e ampliar as energias da rede cristalina que alimentavam todos os templos, zonas agrícolas, empregos, universidades, casas. Os sábios sacerdotes Atlará da raça dourada se encarregavam de dirigir e controlar a rede cristalina. Contaram com a ajuda de alguns humanos Dolphins que, como vocês se lembram, haviam permanecido na Terra e também dos irmãos estelares de Arcturus, Pleiades, Andrômeda ou Sírio. Esses foram tempos muito prósperos e tudo e a quarentena planetária havia conseguido entrar em contato com dimensões superiores, como a 12ª. A rede permitiu um desenvolvimento muito luminoso guiado por seres de grande luz como os Elohim ou os arcanjos. Como podemos ver, foi uma época excepcional. Tudo se desenvolveu pacificamente até 65 mil anos atrás, quando recebemos uma segunda visita de seres envolvidos na rebelião de Lúcifer. Esta raça rebelde tinha destruído seu planeta Marte de tal forma que sua atmosfera explodiu e eles foram forçados a sair. Eles procuraram um lugar para se refugiarem do cataclismo e não foram longe demais, pois decidiram se estabelecer na Terra. Depois de alguns conflitos sérios com os Atlantes, os marcianos aceitaram o compromisso de integrar a polaridade feminina perdida. Como vocês se lembrarão, os envolvidos na rebelião tornaram-se seres lógicos e calculistas, ao contrário dos Atlantes que viveram praticamente só no cérebro feminino direito. Na verdade, eles já estavam começando a equilibrar os dois hemisférios com projetos arquitetônicos e obras de consciência, mas fomos de um extremo ao outro. Foi assim que começou o processo que acabaria invertendo a polaridade feminina de nossa humanidade em uma polaridade masculina até hoje. Desde então, dois lados foram claramente definidos. Por um lado, os filhos da lei do ou filhos da liberdade, que reconheceram a unidade e agiram de acordo com a vontade da consciência da luz e do Cristo.
Por outro lado, os filhos de Belial, ou filhos rebeldes, que pretendiam viver separados da fonte e rejeitavam a unidade. Para eles não havia nada além de sua própria ideia do bom confrontado com as ideias de outros que, inevitavelmente, consideravam o mal. Agora, há cerca de 52 mil anos, a situação estava se tornando delicada e, impedindo o tropeço que nos daríamos, Oriones e os grandes conselhos de luz conceberam um plano para manter a consciência da unidade até o momento da liberação planetária. Por esta razão, o Alto Conselho foi realizado em Teotihuacan, México. Oriones convocou 12 Elohim de Orion, Altair e Vega que chegaram com a Jerusalém Celestial, o navio que retornará nos momentos finais de quarentena. Os 12 Elohim vieram para fazer o sacrifício de sua luz, assim como os Elohim de Sírio haviam feito na época da modificação genética dos Anunnaki. Quando encarnaram em Gaia, criaram os 12 crânios de cristal que guardariam a sua memória e vibração até os nossos dias. Este é o sacrifício que nos permitiria chegar ao último ponto da quarentena planetária sem perder a luz original. Como vemos, cada chegada dos irmãos duais da rebelião de Lúcifer exigiu um sacrifício dos grandes seres de luz para equilibrar as escalas e manter o verdadeiro fogo do espírito aceso. Os Elohim também trouxeram um cristal especial, o cristal azul de Altair e Sirius que foi depositado dentro de Gaia. Este cristal serviu desde então como uma ligação à luz e facilitou o contato vibratório entre os irmãos da Lei de Um. Um farol tinha sido colocado dentro da prisão. Apesar da grande queda de consciência que iríamos experimentar durante e depois do afundamento da Atlântida, o Alto Conselho assegurou a presença da luz autêntica durante os momentos mais negros de falsificação. Enquanto isso, os Atlantes desfrutaram de uma nova era dourada de 26 mil anos, onde a paz reinou e os filhos de Belial não puderam criar muitos problemas. Entretanto, não demorou muito mais para que a espiral descendente dessa civilização mágica começasse. A queda do Atlantis. O desastre genético e eletromagnético. Muitos dos filhos de Belial viviam na ilha chamada Arian, enquanto a maioria dos filhos da Lei do Um estava na Poséidia. Naquela época, o Ariano era a ilha mais importante onde se concentrava o poder econômico, agrícola e militar. Pouco a pouco, uma elite corrupta de sacerdotes dos filhos de Belial começou a ganhar poder e queria usar a tecnologia cristalina para fins perversos. Os sacerdotes apreenderam a ciência genética avançada que os Atlantes haviam usado durante muito tempo com regras éticas e morais precisas, mas queriam usá-la com a intenção de criar raças inferiores para usá-las como escravos. Diz-lhe alguma coisa? A história repetiu-se. Isto causou um grande desastre de mutações genéticas. Criaram seres com capacidades limitadas de consciência para os escravizar. Eles não tinham o potencial de transcender o mental emocional para entrar na luz. Um exemplo destas criações é o Yeti, que mais tarde se refugiou nas montanhas e sua memória sobreviveu até hoje. Este mau uso da ciência genética causou uma grande fissura entre os dois lados. Enquanto isso, os sacerdotes dos filhos daquele tentaram educar e dissuadir os arianos de seus atos maliciosos, mas não conseguiram. Pouco a pouco, a elite corrupta dos filhos de Belial foi assumindo um papel de liderança no Conselho Geral da Atlântida, ocupando posições cada vez mais altas. Os arianos fizeram o mesmo discurso que hoje se faz sobre segurança nacional e patriotismo para manipular a população. As almas dos arianos que queriam dominar o mundo e criar uma única raça são as mesmas que encarnaram recentemente entre os nazistas e seus líderes. Eles conceberam um plano para enganar os sacerdotes da Lei de Um e tomar o controle da rede de energia cristalina. Usando um estratagema político, conseguiram sair vitoriosos de uma votação que os autorizou a fazer o que pediam há muito tempo: usar a rede cristalina para fins militares e de guerra. Daqui tudo começou a explodir.
Desde o momento em que os filhos de Belial usaram a rede cristalina para provocar grandes terremotos e erupções vulcânicas, com o objetivo de destruir territórios que consideravam inimigos, tudo se perdeu. Os sistemas começaram a entrar em colapso. Como se isso não bastasse, os rebeldes tentaram criar um campo eletromagnético sintético como o que tinham feito em Marte. O experimento escorregou de suas mãos e o campo de energia se descontrolou, causando um desastre de proporções épicas. Ela perfurou as dimensões mais baixas da Terra e abriu a porta para entidades que nunca tinham estado no mundo físico antes. De repente, na superfície de Gaia havia estranhas entidades sutis a entrar nos corpos humanos. Isso fez baixar muito o nível de vibração e apareceram epidemias, porque as pessoas tentaram sobreviver no meio do caos. As consequências desta experiência e os portais de baixa dimensão que ela abriu foram sofridas até hoje. Os filhos da Lei de e os mestres da luz já sabiam que a Atlântida estava rapidamente se dirigindo para seu afundamento e começaram a elaborar um plano para manter a rede unitária de consciência. Eles sabiam que estávamos caindo para o nível mais baixo da matéria e de alguma forma eles tinham que tentar preservar certos aspectos da Atlântida e reconstruir a grade unitária. Eles viajaram por toda Gaia construindo várias pirâmides e vórtices energéticos. No Egito eles construíram o grande complexo de Gizé e a Esfinge, que estão bem antes do que se crê e tinham um propósito maior do que ser o túmulo de um faraó. Fizeram-no alguns anos antes que o continente finalmente se afundasse para assegurar a continuidade da rede cristalina. Muitos cristais atlantes também poderiam ser preservados. Os sacerdotes Atla região autônoma, com a ajuda da tecnologia siríaca, os levaram para lugares como Alexandria e outros foram levados para o Yucatán e para diferentes partes da América. Poucos anos depois, chegou a hora da última mudança do eixo terrestre e o continente da Atlântida ficou submerso no mar. A população sobrevivente deslocou-se para 3 importantes áreas da Terra que preservaram parte do patrimônio atlântico: México, Egito e Tibete. Com esta situação, entramos na última fase de 13.000 anos antes da libertação da Terra. Embora seja a época mais escura de todas, é a que nos permitirá transcender a dualidade e alcançar a consciência de Cristo. A descida final. As últimas faíscas de luz de Cristo. Entramos neste último ciclo como se estivéssemos a começar do zero. Os efeitos do desastre do Atlântico deixaram uma marca importante nas almas que escureceram consideravelmente. Agora tivemos alguns traumas para digerir e transcender. Tínhamos caído nos estratos mais baixos da terceira dimensão e estávamos apenas voltando a ser pastores e agricultores enquanto desenhávamos alguns escritos nas cavernas. Os mestres da luz tiveram que esperar até a metade do ciclo de 13.000 anos antes de poderem retornar à superfície e ensinar à humanidade. Aqui começa a breve parte da história que conhecemos, se é que pode dizer isso. O que restou da Atlântida serviu para construir civilizações bastante avançadas como a Índia no tempo de Rama ou as culturas solares da América Central e do Sul. Mesmo assim, encontrando-nos no ciclo descendente da Kali Yuga, nenhuma civilização poderia evitar a decadência. Até mesmo o Egito e a Suméria, 2 grandes impérios que haviam saído da noite para o dia com todo o conhecimento completo. Como dissemos, depois de 6.000 anos, os mestres da luz reapareceram para nos ensinar parte do que tínhamos esquecido. Tanto os Elohim como os Nefilins, nossas verdadeiras origens de DNA, ajudaram a formar a civilização do Antigo Egito e da Suméria. Os Elohim sírios influenciaram a cultura egípcia, que bebeu principalmente da Atlântida, enquanto os Nefilins acompanharam principalmente os sumérios. Os mestres da luz estavam a entregar o conhecimento necessário e, num curto espaço de tempo, as 2 civilizações fizeram uma imensa evolução, com línguas e culturas muito avançadas.
No Egito, além disso, eles tinham pirâmides e a esfinge que os mestres da luz tinham feito antes do afundamento da Atlântida. Eles deixaram detalhes interessantes como, por exemplo, as 3 pirâmides de Gizé, que são colocadas exatamente iguais às 3 estrelas do cinturão de Órion. E outro detalhe curioso são os 2 canais de ventilação da Grande Pirâmide que apontam em direções opostas, de um lado para Ursa Maior e Alpha Draconis, e do outro para Sirius e Órion. Não te faz lembrar de nada? Mesmo na Suméria eles usaram uma versão da linguagem silábica original, Ginabdu dos geneticistas mestres de Sirius. Eles usam o verbo para criar as matrizes cristalinas e permitir a experiência da consciência em todos os planetas e dimensões. Também os mestres da luz transmitiram aos sumérios a história da chegada dos deuses serpentes e como esta última humanidade tinha sido criada, e assim eles a deixaram gravada em suas tábuas. Mas, inevitavelmente, uma vez passado o impulso inicial dado a eles, as 2 culturas degeneraram por causa do ciclo descendente da Kali e Yuga. Não havia maneira de contornar isto. No Egito, os altos ensinamentos da tradição de Ísis, Osíris e Horus foram esquecidos e um grande número de deuses menores tomou seus lugares. Enquanto isso, uma elite corrupta de sacerdotes ganhou poder político e religioso, escondendo o verdadeiro conhecimento e dominando a população. Nesse escurecimento progressivo, um diamante brilhante foi introduzido no meio da escuridão. A encarnação do Akhenaton sírio e sua companheira Nefertiti. Durante os poucos anos que governaram o Egito, eles criaram um culto crístico solar para reunir todos os deuses e se recusaram a empreender qualquer ação militar. Deixaram uma base crística nos registros recentes de Gaia para aqueles que viriam mais tarde. Pouco depois de completar seu trabalho, Akhenaton foi envenenado pela casta de sacerdotes e militares corruptos. A tradição suméria passou para os assírios, os babilônios, os judeus e foi adotada pela Grécia e mais tarde por Roma, mudando os nomes dos deuses. Cada vez que passava de uma civilização para outra, a tradição sumeira era mais distorcida, como no jogo do telefone. O panteão dos deuses greco-romanos vem dos registros sumérios e conta as histórias de diferentes arcontes e deuses menores, alguns deles com boas intenções para com a humanidade, como Zeus, e outros não tanto. Nós, homens, nos submetemos às divindades que nos dominavam e que, em sua maioria, não faziam parte dos mundos unitários. Assim, pouco a pouco, a ligação genuína com o espírito foi sendo esquecida, e a sombra que caiu sobre a humanidade foi cada vez maior. O próximo plano de ano para tentar confundir os homens foi fazer-se passar por Jeová, criando a figura do Deus vingativo e dominador sem o verdadeiro amor crístico. Apropriando-se de antigos nomes celestes e desviando uma parte da Cabala Atlante, ele se apresentou diante dos judeus como seu Deus Salvador, anunciando que eles eram o povo escolhido. Ele manipulou os judeus com a ajuda dos dracmas que ainda o seguiam, criando uma série de leis rígidas e inamovíveis e proclamando-se como o único Deus que merecia ser adorado. É por isso que ele também é conhecido como arrogante. Os arcontes rebeldes são aqueles que substituíram o antigo modelo harmonioso de sabedoria e comunhão com a Mãe Gaia e o Espírito pelos cultos da salvação, sacrifícios e sofrimentos, criando um falso caminho para chegar à luz. Numerosas guerras, pragas e outros conflitos que conhecemos da Bíblia alteraram a área do Oriente Próximo até hoje. Todos esses atos de barbárie, sacrifícios de animais e orações temerosas só alimentaram os arcontes. Mesmo com a grande escuridão que reinava tanto no Egito como entre o povo judeu, algumas luzes ainda eram mantidas vivas. Este é o caso dos profetas hebreus que advertiram sobre o caminho errado dos sacerdotes e do povo judeu e profetizaram sobre a vinda de Cristo. A história dos sacerdotes corruptos tem sido repetida da Atlântida ao Egito e dos judeus de Israel à Igreja Católica Romana. São sempre as mesmas pessoas por detrás destas forças de manipulação.
Alguns dos profetas viram o corpo da eternidade, como Ezequiel, ou mesmo o próprio Elias que saiu com Mercaba. As almas do rei Davi ou do rei Salomão estão ligadas a certos aspectos da luz e da sabedoria, como é também o caso de Abraão, que recebeu a bênção e a comunhão de Melquisedeque. Assim foi como eles deram voz à luz naqueles tempos difíceis, mesmo quando estavam no meio do pântano. Finalmente compreendemos que não é o nome ou a fé que usamos que determina a vibração, mas sim o amor e a luz em que vivemos de acordo com a luz crística. A última grande manobra dos arcos foi há pouco mais de 3.000 anos. Alguns dos Sírios Elohim foram forçados a criar um híbrido de Draco-Dorfina que se esconde na quarta dimensão. É a entidade satânica que Ano e os dracmas deixaram para recolher as energias mentais e emocionais dos egregados da matriz. Esta besta tem realmente recebido todo o poder até o dia da volta de Cristo. É o mesmo poder que manipulou as civilizações e eventos dos últimos 3 milênios e construiu a atual sociedade capitalista e consumista. Apenas algumas tribos e culturas indígenas com raízes mais antigas mantiveram a unidade e a conexão com a Pachamama desde o início do último ciclo de 13.000 anos. Neste cenário decadente surgiria a luz destinada a permitir a milhões de pessoas a libertação do ego e a entrada na consciência unitária. Jesus o Cristo. Sua encarnação foi o ponto determinante que transformaria este ciclo final de escuridão. A consciência de Cristo irradiando no meio da última grande decepção dos arcontes. É por isso que Cristo disse aos sacerdotes judeus que eles não conheciam seu Pai e que estavam sob o domínio do príncipe deste mundo, Satanás, que significa o adversário. A consciência trinitária do Filho que é igual ao Pai foi plenamente manifestada no corpo de Jesus. O princípio solar do coração de fogo e do amor queimado. Kiristi, que em sumério significa filho ardente do sol. Sua mãe na carne, Maria, encarnou a consciência de Eloá Maria, a mestre geneticista de Sírio, mãe da humanidade e portadora da vibração Isis. Com a ajuda de Maria Madalena, esposa de Jesus, também geneticista de Sírio, materializou na Terra os mais altos princípios do Espírito. Cristo viveu a transfiguração no Monte Tabor e depois, quando sua personalidade foi crucificada, ressuscitou ao terceiro dia no corpo da glória. Ele então visitou e ensinou aos apóstolos, por muitos anos, por meio do seu corpo de eternidade. Do mesmo modo, quando Maria partiu, realizou a Assunção, que consiste em elevar ao mesmo tempo o corpo físico, a alma e o espírito para os reinos da luz. É um caso excepcional e, de fato, ela é a única mestre geneticista que o conseguiu. Não é por nada que ela é a mãe da humanidade. O princípio crístico da vida livre se fundiu totalmente com Jesus. Com seu exemplo, deixou gravado nos registros da Terra como transcender a dualidade, amar os inimigos e render-se totalmente à vontade do Pai. Foi o leão da tribo de Judá que abriu os 7 selos, possibilitando 2.000 anos depois a libertação da humanidade e o retorno da luz. Mais tarde, como sabemos, os judeus e os romanos adaptaram-na ao seu gosto e tudo foi distorcido. Cristo nunca apoiou qualquer instituição ou qualquer lei judaica ou romana. Durante esses últimos milênios e mesmo hoje, numerosos mestres de luz encarnaram para manter a chama do amor verdadeiro. Rama, Krishna, Zoroastro, Quetzal, Merlin e muitos outros que não se tornaram populares continuaram a dar o alimento da paz e da libertação. Ao longo do século XX, praticamente todos os Melquisedeques encarregados da missão em Gaia estavam presentes, como Peter Delnov, Conrad Mikhail Ivanov, Osho, Krishnamurti, Sri Aurobindo, etc. Eles também encarnaram algumas estrelas de Maria. Os Elohim e os mestres genéticos companheiros de Eloá Maria, como Mananda Moim, Teresa de Lisieux ou Gema Galgani entre outros. Não nos faltou boa companhia, pois não? E até agora a história de amor da Mãe Gaia. O amor que incontáveis seres lhe deram para que nunca perdesse a sua sacralidade, graças a eles, nunca o perdeu.
Os atores da Ursa Maior que desempenharam o papel de manipuladores viverão sua redenção, como todos os demais, e as disputas pelas quais a Terra passou não permanecerão em nada. Pela nossa parte, só nos resta aceitar, perdoar e sair dos jogos da dualidade. Sem culpa, sem medo e sem remorso, seremos novamente os espíritos do fogo livre que sempre fomos. A história da dualidade vai definitivamente passar para a história. Agora é a hora da revelação.